libertar da ansiedade? Isso mesmo. Já pensou nessa possibilidade? Aliás, é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. A gente se queixa muito dos sintomas de ansiedade, de sentir muita ansiedade, de sofrer com ansiedade. Mas uma pergunta que eu gosto bastante de fazer. Você já parou para pensar como seria a sua vida liberto ou liberta da ansiedade? Muita gente não. Às vezes a gente olha tanto para a ansiedade e tem uma mensagenzinha aí bem que circula bastante, né? Se você olha muito tempo para um abismo, ele começa a te olhar de volta. Sem perceber, quando a gente entra nessa energia desse transtorno da ansiedade, ela vai causando transtornos mesmo na nossa vida, a gente esquece, às vezes se perturba de alguma maneira e não consegue olhar para as soluções, como que eu quero que a minha vida fique. Eu sei como ela está e como eu não estou gostando do jeito que está. Mas como que eu desejo? Eu já parei para refletir como seria a minha vida liberto ou liberta da ansiedade? Vamos trabalhar isso hoje, trabalhar não simplesmente teoricamente, mas trabalhar para soltar, para liberar com uma técnica super relaxante. E nem se preocupa, nem vai precisar respirar se você não quiser, né? Porque às vezes a gente tá numa ansiedade tão grande que quando você respira, já perde um pouco mais a calma. Mas respirar é fantástico. Educar, né? Controlar a respiração. Mas aqui a gente vai usar estímulo com o estímulo da ponta dos dedos, conhecida como acupuntura sem agulha. São a combinação de duas técnicas que eu vou fazer aqui. Uma é mais popular, mais conhecida como EFT, e a outra é o TFT. Por que tanto T? Por que essas duas? Por que não só uma? O que é isso? O EFT, eu penso que ficou mais popular. Eu fiz a formação em EFT, Emotional Freedom Techniques, técnica de liberação emocional, e descobri que o EFT foi criado por um engenheiro, e é uma coisa muito com cabeça de engenheiro, que é o Gary Craig. Então, com a cabecinha dele de engenheiro, ele fez uma formação, descobriu que tinha um caminho longo, ele se deixou reduzir isso daqui. Então, ele criou um atalho, um caminho para ficar mais curto, são com 9 pontos, né? E que curso foi esse que ele fez? TFT. Então, quando eu descobri que existia uma outra formação que foi a que deu origem ao FT, e o FT já era tão incrível e tão maravilhoso como é, eu disse, eu quero fazer essa formação também. Tem vários níveis, falta um para chegar no último nível do TFT, que foi criado por um psicólogo, PhD, Dr. Roger Callahan, né? Então, o engenheiro que criou EFT, Gary Craig, e o TFT, Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento. Eu amo esse nome, eu amo técnica de liberação emocional, mas eu amo muito esse nome, terapia do campo do pensamento. Por quê? Ela nasce com a proposta de, quando a gente olhar para um fato que nos seja perturbador, através dessa técnica, o aspecto perturbador daquele fato se dissolva, se dilua e a gente consiga olhar para aquela mesma situação que nos causou tanta dor no passado como um mero fato. A gente se desconecta da questão emocional, a nossa energia psíquica, ela se restaura, ela se reequilibra de tal forma que a gente consegue revisitar aquele episódio, mesmo que traumático, de modo que não nos gere mais perturbação no campo do pensamento. Não é fantástico? Então, é muito importante, eu amo compartilhar que a gente não precisa mais sofrer como antes. Hoje está à disposição de todos nós inúmeras ferramentas, uma melhor que a outra, porque eu sou aberta a todas, né? Então, se a gente pode juntar as formações, eu tenho uma outra formação, além de psicanalista, que é a base do meu trabalho, é a psicanálise freudiana, inclusive, e muita gente pensa, nossa, mas os freudianos são fechados. Eu digo, bom, eu me abro para conhecer, se eu gostar, eu experimento em mim, se funcionar, eu escuto as pessoas. Eu vejo como é bom, eu compartilho, eu busco a formação e compartilho. Uma outra formação que eu tenho é na AIM, Abordagem Integrada da Mente, que é conduzida pelo psiquiatra Dr. Diogo Lara, maravilhoso, tem uma vasta experiência com transtorno afetivo bipolar e criou aí uma síntese também nessa abordagem integrada da mente, em que ele trouxe mais de 20 abordagens, acho que 27 abordagens da psicologia, né? E aí também tem uns efeitos muito semelhantes
ao que a gente sente com o FT e o TFT. Bora trabalhar? Vamos lá? Né? Quem sofre de ansiedade, imagina aí, ó, tá bom, tá interessante, mas aí vamos trabalhar. Primeiro vamos trabalhar um pouquinho uma base da ansiedade, porque primeiro esse vídeo, né, eu prometi a muitas pessoas, porque eu não tenho horário mais para atender, então eu fico buscando produzir conteúdos no coletivo para que eu possa chegar a essas pessoas de alguma forma e ajudá-las a amenizar, a aliviar um pouco dessa dor emocional. Então, a proposta desse vídeo é ajudar você primeiro a usar o EFT, que é mais prático e é mais rápido, e você aprender a se auto-aplicar. Então, quando você tiver uma dificuldade, uma situação, esse eu prometi fazer mais focado com a ansiedade, mas a ideia é ser um conteúdo base com mais detalhes. Eu tenho outro que é menor, mais rapidinho, mas aí eu senti a necessidade de fazer isso para quem ainda não conhece as técnicas, tá? Então, em função dessa alta demanda, eu me constranjo com tanto de grande que está a minha lista de espera, e tem pessoas que ficam realmente esperando para que eu possa atendê-las. Tem gente que começa um outro percurso terapêutico, gosta, se identifica, mas tempo depois volta, Érica, já abriu a vaga? Então, como eu não tenho conseguido mais, a ideia é fazer uma espécie de mentoria terapêutica, abrir um horário, conseguir um horário para isso, inclusive, para poder abarcar o maior número de pessoas. E nessa mentoria terapêutica, para nos ajudar, a primeira ideia dessa mini jornada, né, de uns 3 meses, é trabalhar a ansiedade, já que o Brasil figura nesse primeiro lugar, né, como o país mais ansioso do mundo. Então eu vou trazer um combinado de técnicas, por isso que eu estou chamando que eu vou usar o FT+, porque vai ser o FT mais várias outras técnicas. Técnicas do TFT, técnicas da IM e técnicas outras do próprio coach, da minha formação como psicanalista, né, esse olhar, essa base, mas a técnica em si são essas que trazem um retorno e um resultado mais rápido. E dentro disso, o objetivo é te dar essa autonomia. Então, por exemplo, eu estou ansiosa porque amanhã eu preciso fazer uma apresentação. Ai, meu Deus, será que o público vai gostar? Né? Eu tenho que fazer uma live, eu tenho que gravar um conteúdo. Então, o que você faz num caso como esse? Se puder, respira. Respirar é sempre bom, ok? Observa, eu tô sentindo o que? A ansiedade. É importante você falar em voz alta, tá? Por quê? Falando em voz alta é como se você chama o sintoma, como se você autorizasse que ele se manifestasse no seu corpo. E, Érica, eu não quero isso não, tenho até medo. Mas veja bem, essa é uma forma que a gente tem de perceber a intensidade que está essa ansiedade e poder trabalhá-la da melhor maneira possível. Então, se eu falo em voz alta, não é gritando, mas é falando, eu estou ansiosa. O que vem? Aí, às vezes, vem essa sensação de aumento da ansiedade, mas é só uma sensação, porque ela já estava lá, tá? E muitas vezes, em muitos casos, ela vem em alguma parte do nosso corpo. Pode ser um friozinho na barriga, um coração que acelera, ou que sente apertado, que oprime, uma dorzinha de cabeça. Cada pessoa vai fazer um sintoma ou não, ok? Não tem um caminho específico. Então, observa aonde que essa ansiedade se manifesta no teu corpo. Olha que importante a gente lembrar de trazer o nosso corpo para as nossas questões, porque o nosso corpo é um grande reflexo do que a gente sente, do que se passa na nossa mente e de como a gente se relaciona com essas emoções. Então, primeiro, fala em voz alta. Eu estou me sentindo ansiosa. Segundo, vem em alguma parte no teu corpo essa ansiedade. Observa se vem ou se não vem. Se vem, aonde que está localizada? É muito importante identificar. Quanto mais você estiver atento, mais focado, mais resultado você tem com a técnica, você vai perceber. E aí, um outro ponto. De 0 a 10, é que 0 eu estou sem ansiedade nenhuma e 10 é uma ansiedade extrema. De 0 a 10, quanto que está a sua ansiedade? Perceba que antes de falar em voz alta, estava uma sensação. Quando a gente fala em voz alta, tem uma tendência a aumentar um pouquinho. Quase sempre aumenta, quase sempre. Então, tô ansiosa. De 0 a 10, acho que é 7. Exemplo. Érica, eu não sei, não tenho certeza. Tudo bem, é só uma métrica, uma margem. Para que a cada rodada que a gente fizer os estímulos, você consiga perceber, estava um 7, agora está um 5.
É um número mais ou menos, é um número aproximado, não é uma matemática exata, embora a gente use a matemática para expressar, ok? Sentimento é algo subjetivo, então nem sempre eu vou saber dizer um número exato. Tá tudo bem. Então, o que eu estou sentindo? Aonde que esse sentimento está se manifestando fisicamente no meu corpo, se é que está, e de 0 a 10, qual que é a intensidade desse sentimento, ok? Vamos para a técnica? Eu vou mostrar primeiro o EFT. Depois eu vou mostrar uma parte do TFT, que é o original, que é o maior, tá? Que ele ajuda a dar melhor resultado ainda ao EFT. Tá bom? Muito T nessa conversa. Então não se preocupa com nada, vamos só fazer, tá? EFT, Emotional Freedom Techniques, técnica de liberação emocional. Que emoção que a gente quer trabalhar agora? Que a gente quer liberar? A ansiedade. Então, se eu quero liberar a ansiedade, durante a técnica eu vou falar ansiedade, você vai repetir. Tem gente que tem a sensação, por exemplo, um dos pontos que a gente aplica aqui no topo da cabeça, né? Só aqui tem mais de 100 pontos de acupuntura. Então é como se a gente estivesse com mais de 100 agulhinhas ao mesmo tempo, só com as pontas dos dedos. Então vai falar ansiedade, vou falar durante os pontos ansiedade. Ô Érica, não dá uma sensação de que está colocando ansiedade? Veja bem, a ansiedade já está, a gente já identificou, já viu que ela tem, ela se manifesta, a gente viu a intensidade. Se é ela que eu quero liberar, então é atrás da ansiedade que eu vou. Vem cá, gata, ó, vamos saindo. Então, eu brinco que esses pontos é como se eu estivesse espanando aquele sintoma, aquelas emoções ditas, chamadas negativas, que na verdade são emoções desconfortáveis. E a gente vai ver que não existe emoção negativa porque toda ela é uma mensageira, ela vem me contar que existe algo com o qual eu estou desconfortável, eu não estou bem. E a gente tem uma tendência a não aceitar. Essa técnica ajuda a gente a aceitar o que a gente sente, isso é muito importante, porque se a ansiedade faz parte de mim e eu nego a ansiedade, eu brigo com a ansiedade, eu estou negando uma parte de mim, isso vai fazer com que aumente o sintoma de ansiedade. Então, se eu estou brigando com a ansiedade que eu sinto, eu estou brigando comigo. E quando eu estou numa situação de ansiedade, o que eu menos preciso é que alguém brigue comigo. Concorda? Faz sentido para você? Então, primeira coisa, eu aceito o que eu estou sentindo e permito que se manifeste no meu corpo. O nosso corpo tem uma capacidade maravilhosa de metabolizar as nossas emoções. Então, eu permito. Depois eu nomeio, eu consigo falar, né? Então eu dou espaço, eu reconheço ansiedade, estou sentindo ansiedade. Então eu nomeio a ansiedade, eu reconheço a ansiedade. E depois eu dou vazão, eu permito que ela se manifeste. É uma forma em que eu consigo dialogar com esse aspecto inconsciente da ansiedade. E aí vai conseguir ir num lugar muito mais profundo, porque esses pontos são os meridianos da acupuntura, né? Então, a gente tem uma energia psíquica, ok? Freud, que é o pai da psicanálise, ele fala sobre isso, né? Todo mundo tem um dia que faz, nossa, hoje eu tô tão esgotado. Aliás, depois da pandemia, essa sensação de fadiga, de cansaço, de esgotamento, tem se aumentado sensivelmente. Então, hoje minha bateria tá fraca, eu tô com pouca energia, eu tô sem energia. Então, nós temos energia, uma energia que circula no nosso corpo, não é? Então, Freud vai falar que a gente tem uma energia psíquica, que a gente precisa economizar, porque se a gente desperdiça a energia com o que não importa, e na ansiedade a gente faz muito isso, olha para aquilo que nem precisava tanta nossa atenção e deixa de olhar para a gente desperdiça essa energia, termina o dia cansado e muitas vezes ainda mais ansioso, porque a ansiedade também gera procrastinação. De tanto olhar e de tanto me preocupar, sentir aquela agitação, aquilo drena a minha energia, eu me sinto mais fraca e aí quando eu preciso usar minha energia para fazer coisas úteis, ela me escapa, ela me falta. Nesse processo em que a gente tem essas energias travadas, é como se fossem nozinhos dessa energia psíquica que vão se formando. Antes a gente tinha uma circulação muito boa. Observe também assim a energia das crianças. As crianças têm mais energia do que a gente. Conforme o tempo passa e a gente envelhece mais, nossas energias vão diminuindo um pouco. E esses nozinhos também são um aspecto que contribui para essa diminuição, além do processo de envelhecimento naturalmente, mas isso contribui. Um exemplo prático. Estamos no trânsito, ok? Alguém me dá uma fechada, eu passo um susto, ó. Na hora eu não me tranco aqui.
Às vezes faz até um nozinho aqui no corpo. Então a gente faz esses nós energéticos, esses nós psíquicos, e esse estímulo, esse bater nos pontos, é como se a gente estivesse dissolvendo esses nós. Então, quando a gente termina as rodadas do EFT ou do TFT, a gente tem uma sensação muito grande de bem-estar, porque diminuiu um nó, dissolveu um, então essa energia que corre no nosso corpo, ela tem uma passagem mais livre para circular e a gente se sente mais revitalizado. Também, curiosamente, se sente também às vezes com um pouquinho mais de sono, porque relaxou. Quando a gente relaxa, relaxa. E por que a gente relaxa com essa técnica? O que ela tem de tão diferente que faz a gente liberar a ansiedade tão rápido e em tão pouco tempo? Ela reduz os níveis de cortisol no sangue. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse. Quando a gente está sob uma situação de muito estresse, sobem os nossos níveis de cortisol. Quando a gente está em estado de ansiedade, a gente entra no estado de luta ou fuga, a gente fica em estado constante de alerta. Então, a gente precisa ter tudo isso, esses recursos de defesa. Se eu estou passando por um lugar e eu percebo que está para acontecer um assalto, eu fico ali alerta para ver se vale a pena enfrentar, lutar. Vamos supor que seja com uma criança, eu vou lá enfrentar. Ou se, meu Deus do céu, tá armado, se me aproximar é pior, eu vou fugir. Então, gera uma situação tensa de ansiedade e a gente precisa disso para a gente conseguir tomar melhores decisões e ver o que a gente vai fazer diante de situações de perigo. Porém, por que a gente tem adoecido de ansiedade? Temos nos mantido nesse estado de luta ou fuga por muito tempo. E por inútil tempo também. Né? A gente tem vivido uma época de muitos estímulos, de muitas demandas, de muitos pedidos, de muitas solicitações. É muito WhatsApp, é muita mensagem na rede social, são as pessoas demandando, a nossa própria vida, é a nossa autocrítica. Eu costumo dizer que muitas vezes nós somos carrascos de nós mesmos. E isso gera uma sensação de estresse e de ansiedade interna muito grande. Então, os níveis de cortisol eles ficam muito elevados. Com a técnica, o nível de cortisol abaixa, a oxigenação do cérebro aumenta, o nosso cérebro respira melhor, digamos assim, né? E a gente entra num estado muito semelhante ao estado de meditação. Olha que interessante. A última coisa que uma pessoa com ansiedade conseguiria fazer é meditação. Então, com o estímulo dos dedos, a gente vai fazer. Preparado para começar a técnica? Vamos lá? É que eu prometi que nesse vídeo eu ia fazer mais um passo a passo, explicar mais detalhadamente, então estou fazendo sem me preocupar tanto com o tempo aqui, porque também é ruim ter que falar cronometrando o tempo, ok? Primeiro ponto é chamado ponto do karatê, lado da mão. Pensa no Karate Kid. Então, se eu vou dar um golpe de karatê, como que eu vou fazer? Então, é nesse ponto aqui, certo? O jeito que eu acho melhor de bater, você segura aqui os 4 dedos, tem gente que faz só com 2, economiza não, ó. Entende que quanto mais espaço eu usar, é como se fossem mais agulhinhas aqui. Só isso aqui já é chamado de mini reversão. Às vezes só nisso aqui tem gente que já se sente melhor, acreditas? Então, a primeira frase, lembra aqui, eu vou falar e você vai repetir. Você já falou o teu sintoma, tua emoção em voz alta, já viu em que parte do corpo que ela tá e de 0 a 10 quanto que tá. Se puder anotar é bom, para você ir acompanhando, para ver baixando, ok? Então aqui vai ser a frase de aceitação em que eu aceito que tenho aquela emoção e depois eu vou ter esse foco de olhar no negativo, que é a ansiedade. Então eu vou chamar aquilo que eu chamo de negativo, né? A gente popularmente chama assim, e vou chamar a ansiedade para que ela vá se manifestando no meu corpo e possa sair. Tem um aspecto que eu preciso falar que é importante durante essa aplicação, durante essas rodadas. Pode ser que você tenha uma sensação, mas é só uma sensação de que talvez parece que o sintoma está aumentando. Na verdade, o que ele está fazendo é se movimentando, circulando para vazar do seu corpo, para sair de você. Então, imagina assim, derrama aquela pontinha famosa de caneta Bic. Aquilo ali faz um estrago, né? É só um pontinho ali, a caneta estourou, tem só um pinguinho de nada. Quando a gente coloca água ou coloca álcool ali, aquilo dilui a uma quantidade, parece que não tem fim, porque é muito pigmentada a caneta, né? Então, as nossas emoções, a gente tem uma tendência, e Freud fala muito bem sobre isso,
reprimir. E como reprimir faz mal? Então, é como se a gente concentrasse, espremesse aquela dor para ela ficar bem escondidinha, bem debaixo do tapete. E quando a gente vai trabalhar nisso, é como se a gente tá lavando, digamos assim, e aí tem uma impressão de que está aumentando, como no exemplo da caneta Bic, mas é porque estava concentrado e ela começa a diluir, a se espalhar, mas não é aumentar, ok? Fez sentido aí? Uma outra reflexão bem legal é que nessa outra formação que eu tenho, que é da AEM, a abordagem integrada da mente, o Dr. Diogo Lara, ele falou uma coisa que eu acho fantástica. Escuta essa, que isso é muito importante para você. O trabalho não é ensinar, o nosso trabalho como terapeutas, não é ensinar o sol a brilhar. O sol é o sol e naturalmente ele já brilha. O nosso trabalho é remover as nuvens. Isso me emociona. Lembrar o quanto a gente é solar, o quanto de energia que a gente tem. Essas nuvens no FT e no TFT seriam esses nozinhos. Então eu brinco dizendo que esse trabalho nos ajuda a destralhar desses lixos emocionais que a gente acaba fazendo, absorvendo e recebendo. Quando vai destralhando, a gente vai voltando para o nosso eu interior, a gente vai reconectando com o nosso lado mais iluminado. E desse lugar, num lugar mais equilibrado, a gente consegue se amar mais e melhor, consegue tomar melhores decisões da nossa vida, num lugar de calma, de equilíbrio, a gente consegue produzir mais e fazer mais por nós mesmos e pelo nosso entorno. Vamos começar? Então, ó, frase de aceitação. Aqui do lado, né? Ponto do karatê. Você vai falar, tá? Apesar de eu estar sentindo essa ansiedade. E aí você diz aonde que é? No meu peito, na minha barriga, em algum lugar. Essa ansiedade no meu corpo. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me respeito. E eu me perdoo profundamente e completamente. Topo da cabeça, essa ansiedade. Essa ansiedade tem me perturbado muito. Entre sobrancelhas, essa ansiedade. Se vier sensação de choro, fica tranquilo. Era isso que eu ia explicar e esqueci. Pode vir soluço, sono, bocejo. Essas emoções são liberações. Pode ficar tranquilo. Lado dos olhos, essa ansiedade. Concentra na minha voz. Respira suave e profundo. Abaixo dos olhos, eu tenho sentido muita ansiedade. Entre nariz e boca, eu tô sentindo ansiedade. Entre boca e queixo, essa ansiedade. Eu sinto muita ansiedade. Clavícula, 2 dedinhos abaixo da clavícula, essa ansiedade. Eu tô sentindo ansiedade. Axilas para mulheres, na altura do sutiã para os homens, 4 dedos abaixo das axilas. Essa ansiedade. Muito importante, respira bem profundo agora, tá? Sai coisa ou não sai? Curte essa sensação, vê como que você tá. A gente vai fazer mais rodadas, tá bom? Eu disse que eu tô fazendo esse vídeo aqui bem tranquilo no tempo. Respira mais um pouquinho. Vai se conectando. Durante a rodada você pode ter sentido sensações desconfortáveis, mas depois que respira tem uma tendência, aquilo já vai saindo. A respiração é um ponto, faz parte essa respiração do final, tá? Depois que já fez uma apanhada aí no seu corpo. Pronto para fazer mais uma rodada? Então essa é o EFT, que são sempre esses mesmos 9 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que eu digo que são 10 porque a respiração do final conta, tá bom? Mas eu quero agora apresentar um pouquinho, uma parte menor do TFT, chamada remoção de bloqueios. Porque a ansiedade gera na gente bloqueios, gera bloqueio de autoconfiança, de você se sentir seguro, né, de você conseguir realizar suas questões. A ansiedade está muito ligada também ao medo, ao descontrole, né, a dificuldade de controlar assim. Então, é uma técnica essa parte de remoção de bloqueios, né? Então, o TFT tem vários protocolozinhos
Todos eles me ajudaram muito. Tem um que é muito maravilhoso, que a gente vai trabalhar também na mentoria, chamado Correção de Toxinas, que a gente consegue, através de 2 pontinhos, desintoxicar o nosso corpo de tudo que a gente comeu, bebeu e inalou nas últimas 24 horas, incluindo remédios. Então, muitas pessoas têm muito efeito colateral com remédio e mesmo assim precisa do remédio. Essa técnica ajuda muito a aliviar, né, a liberar e a desintoxicar. Tudo isso a gente faz porque fazendo essa desintoxicação, essa correção de toxinas, esse que eu vou trabalhar agora, que é a remoção de bloqueios, quando vai para a técnica mesmo, direta, tanto do TFT quanto do próprio FT, o nosso corpo ele está melhor preparado para receber esse benefício, tá bom? Então tudo favorece. Então quando eu vou trabalhar, eu começo primeiro por esse que eu vou fazer agora, mas eu quis mostrar primeiro o mais padrão, que é o FT. Lembra que você mensurou, mediu quanto que estava a ansiedade antes, quanto que está agora, depois da técnica? Observa, tá bom? E aí preste atenção que a gente vai fazer de novo, né? Agora mais uma rodada, essa de TFT, por isso que eu chamo FT+. E aí a gente vai ver se vai baixar, quanto que vai baixar. Vamos lá? Esse é diferente, a gente trabalha agora com frases mais no positivo, ok? Então aqui, lado da mão, ponta do karatê. Eu indico que você repita o que eu vou falar depois que eu falar, não tentar falar na mesma hora, que isso já é uma questão da ansiedade. Então eu falo, você escuta e depois repete, tá bom? Isso já vai educando a nossa ansiedade. Respira um pouquinho. Lado da mão. Estou removendo todos os bloqueios, conscientes e inconscientes, para conseguir soltar essa ansiedade e deixa ir. Eu solto a ansiedade e deixo ir. Entre nariz e boca, estou removendo todos os bloqueios, conscientes e inconscientes, para conseguir superar essa ansiedade. Estou removendo todos os bloqueios, conscientes e inconscientes, para conseguir superar essa ansiedade. Entre boca e queixo, estou removendo todos os bloqueios, conscientes e inconscientes, para conseguir soltar essa ansiedade e deixa ir. Eu solto essa ansiedade e deixo ir. Dedo do meio, cantinho da unha. Estou removendo todos os bloqueios, conscientes e inconscientes, para conseguir superar essa ansiedade. Eu solto essa ansiedade e deixo ir. Respira mais um pouquinho suave. Estou removendo todos os bloqueios, conscientes e inconscientes, para conseguir soltar essa ansiedade e deixa ir. Eu solto essa ansiedade e deixo ir. Clavícula, 2 dedinhos. Eu quero remover todos. Eu estou removendo todos os bloqueios, conscientes e inconscientes, para conseguir me libertar dessa ansiedade. Eu me liberto dessa ansiedade e deixo ir. Respira profundo. Como que você está se sentindo agora? Eu acredito que está bem mais leve para você. Existem ansiedades que elas estão em intensidades que a gente precisa fazer 4, 5 rodadas. Mesmo assim, é muito rápido, né? Tem gente que às vezes está com a intensidade de 0 a 10, está 9, quase 10. E a gente consegue baixar para 4. Aí a pessoa faz, deixa para lá, já tá tão bom. Se uma coisa que o FT me ensinou, de tanto ouvir isso e eu saber que em muitas situações, quase sempre, é possível zerar aquela emoção, levar a 0. E eu preciso, mas vamos zerar, vamos baixar mais. Quem sabe de 4 para 2? Não, mas já tá tão bom.
Isso me fez refletir sobre como a gente ainda é conectado com a escassez, né? Se eu posso ficar totalmente livre daquela ansiedade daquele momento, por que eu ainda vou manter uma ansiedade intensidade 4? Olha para a tua vida e para as áreas da sua vida em que você tem sido escasso. Em que a vida às vezes deseja te dar coisas melhores, te dar mais e melhor. E você faz, não, já tá bom. A gente pode ser abundante, né? Porque se eu tô com ansiedade, vamos dizer, 0 ou 2, e alguma coisa me irrita, me estressa, me gera uma ansiedadezinha, eu vou de 2 para 4. Dá para controlar ali. Mas se a minha ansiedade tá 4 e ela aumenta 2, ela já foi para 6. Então, é muito mais fácil eu voltar a sentir ansiedade se eu ainda tiver um resíduo de ansiedade do que se eu conseguir zerar. Por que existem situações em que a gente não consegue zerar completamente? Muitas vezes é porque para zerar, aquela situação especificamente precisa ser resolvida. Então, às vezes eu estou ansiosa porque eu vou ter uma conversa difícil com o meu marido. Ai, que desconfortável, que ansiedade. Então, às vezes ainda fica com ansiedadezinha 2. Quando é que ela vai zerar? Quando eu for lá resolver. Porque se a ansiedade sair completamente, eu acabo desistindo de resolver o meu problema com o meu marido. Então, o AFT e o TFT, eles têm uma beleza que eles marcam o próprio curso. Eles mostram pra gente qual é a próxima etapa. Então, só faz pra gente o que for melhor, né? Então, já tem raras situações em que a pessoa ainda ficou com aquele sentimento, caso de uma pessoa que tenha terminado um relacionamento, ainda tem uma tristezinha, que de vez em quando a pessoa procurava, falava, e foi a primeira vez que não zerou. E aí o FT dá presentes a gente. Aí eu falei pra pessoa, disse, olha, eu entendo que isso é um presente do FT pra você. Você precisa ficar com essa tristeza. Que pra não cair na conversa da pessoa, você precisa lembrar que a pessoa não te dá só prazer, te dá tristeza. Então o FT tá te deixando, tirou muita dessa tristeza, tá deixando um pouquinho de tristeza, para que se ele voltar, quando ele voltar, porque ele sempre volta, você lembrar dessa tristeza e isso te limitar de alguma coisa, te ajudar a tomar uma decisão mais consciente, lembrando que tem coisas boas nessa relação, mas que também tem tristeza. E aí no dia seguinte ela mandou mensagem pra mim, ai, Érica, fulano mandou mensagem, falou assim, ai, não sei o que, tô pensando, tô com uma saudade. Aí eu falei, e a tristeza? Ela, a tristeza que você ficou ontem à noite? Ela, muito obrigada por me lembrar, não vou cair. Foi a decisão da pessoa, entende? Não é a gente que decide, nunca o terapeuta vai decidir por você. Mas a gente pode sugerir, às vezes, uma reflexão a depender do nível de trava e de bloqueio que a pessoa esteja. Mas agora com o FT é mais fácil desbloquear, tá? Então, como o FT ele marca o próximo caminho, pode ser que enquanto você foi fazendo essas rodadas, tenha vindo uma resposta na sua cabeça, tenha vindo uma palavra, às vezes é uma cor, vem alguma coisa. Então, se veio uma palavra, essa palavra quase sempre é interessante que ela entre na próxima rodada. Porque, um exemplo, você está sentindo uma ansiedade e você não sabe por quê você está com essa ansiedade. E às vezes quando faz uma rodada, você faz, já sei porque que eu tô ansiosa. Minha mãe tá para chegar e, meu Deus, quando ela chega, ela me critica muito, ela quer mandar na educação dos meus filhos, quer dizer como que eu tenho que fazer. É por isso, eu não tava lembrada. Aí, o que você vai fazer? Você vai especificar mais. Apesar de eu estar me sentindo ansiosa, porque a minha mãe vai chegar, eu me amo, eu me perdoo profundamente, completamente. Porque aí você se prepara, você fica mais leve. Quando a mãe chegar, tem um efeito também fantástico. Você percebe às vezes que se a mãe era muito controladora, por isso que te gera estresse, ela já chega mais calma. Porque aquilo que a gente trabalha na gente, muitas vezes essa energia de alguma forma ela reflete no outro. Não sei se é porque a gente recebe a pessoa mais calma também, mas a pessoa também já vem desarmada, né? Porque quando a gente vê alguém com bandeira branca, a gente não sente vontade de levantar arma pra ninguém. Então, essa experiência que já tem um padrão de ser desconfortável, quando a gente trabalha no FT, tem uma tendência a ser mais leve. E ao passar dessa uma semana, vamos supor que nesse exemplo que eu trouxe, que a mãe controladora aí vai ficar, você faz, até que nem foi tão difícil, deu pra administrar, ok? Então vamos respirar mais um pouquinho. Eu disse tanto que não ia ter respiração, né? Mas respirar é bom. Vamos fazer mais uma rodada de EFT, porque eu quero te ajudar a memorizar esse caminho do EFT. Claro que você pode voltar esse vídeo várias vezes, quantas você queira,
para que em qualquer situação, vou ter uma reunião, vou ter uma entrevista de emprego, você vai, apesar de eu estar nervosa com essa entrevista de emprego, você vai se aplicando e ali vai reduzindo, vai acalmando. Sabe uma vez que eu senti muita vontade, assim, meu Deus, como eu queria que essa pessoa conhecesse FT? A Juliette, né? A Juliette, que foi do BBB, hoje é aí cantora. Quando ela foi entrar no Multishow, logo no primeiro ano, com poucos meses que ela tinha saído, a atenção mostrou lá no backstage quando ela tava, e ela se preparando, eu vi tanta aflição, eu disse, meu Deus, se ela conhecesse FT, se ela pudesse simplesmente se auto-aplicar ali, entraria no palco com muito mais segurança que hoje ela já adquiriu, né? Tá muito mais segura, até vi aí uma interpretação dela de Jackson do Pandeiro, achei fantástico, amei ter esse Jackson do Pandeiro, mas às custas de muita ansiedade, muito sofrimento, a adrenalina estava gritando ali. E se ela conhecesse o FT, ela poderia tanto se auto-aplicar, como alguém da equipe poderia ajudá-la a aplicar ali, né? Faz uns 5 minutinhos antes, já entraria até a cor da nossa pele, às vezes muda, porque a nossa energia, a nossa luz, o nosso sol fica mais à vontade para brilhar, tá? Então, de 0 a 10, quanto que tá a sua ansiedade agora? Vamos lá? Vamos fazer o FT? Lado da mão, ponto do karatê. Apesar de eu ainda estar sentindo ansiedade, e essa ansiedade tem sido frequente na minha vida, mesmo assim, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Topo da cabeça, essa ansiedade. Se você já identificou o que é que está causando ansiedade, você fala. Esse exemplo que eu falei da mãe, essa ansiedade que minha mãe vai chegar. Ok? Quanto mais específico, mais resultado você tem. Entre sobrancelhas, essa ansiedade. Lado dos olhos, eu tô sentindo ansiedade. Abaixo dos olhos, essa ansiedade. Entre nariz e boca, essa sensação. Eu sinto ansiedade. Entre boca e queixo, se puder, respira suave. Eu tô sentindo muita ansiedade. Clavícula, essa ansiedade. Axilas, 4 dedos abaixo das axilas, essa ansiedade. Eu tô sentindo muita ansiedade. Respira profundamente. A intenção desse vídeo é te ajudar a compreender melhor, né, um pouquinho mais sobre o que se trata, EFT, TFT, e conseguir fazer mais detalhadamente e se acompanhando. Se você tiver no outro dia com mais pressa e não lembrar como que faz, ou não tiver tempo para ver esse vídeo, tem um outro vídeo menorzinho, bem específico para ansiedade, tá bem? Então a gente vai lançar em breve, espero conseguir tempo para essa mentoria terapêutica, para te ajudar não só com essas técnicas tão poderosas, como você pode sentir, né? Você pode perceber. Uma observação, a técnica funciona em 80% das pessoas, 80%, tá? Até hoje, todos os pacientes que eu apliquei, todos estavam dentro dos 80%. Uma tia minha, filha dela e a neta dela, não funciona para elas. Curiosamente, fiz várias emoções. Foram as únicas pessoas até hoje com as quais não funcionou. Mas funciona, eles dizem que 80%, mas eu percebo que é uns 90%, eu acho, porque até hoje, só essa tia e toda a descendência dela, né, o núcleozinho familiar dela, filha e neta, foi que não funcionou. Então eu acredito e desejo profundamente que tenha chegado até você, que tenha te beneficiado. Mas o objetivo da mentoria é a gente ajudar tanto a ter esse recurso da técnica, como também a gente aprender a ter como uma filosofia de vida, viver com mais equilíbrio, com mais bem-estar, desenvolvermos mais sabedoria e mais estratégia para a gente conseguir, nas pressões do dia a dia, a gente se sair melhor, evitando que a ansiedade aconteça. Então, uma vez que a ansiedade está instalada, a gente tem recursos incríveis para trabalhar. Lembrando que terapia nenhuma substitui médico, substitui remédio.
nenhuma, tá? Aqui é um apoio, é um tratamento complementar. Então, se for seu caso de precisar remédio, por favor, se o médico não ajustou bem, ou volta nele ou procura outro. Não abrir mão disso, tá bom? Então, a ideia é fazer esse grupo, essa comunidade, que vai me ajudar muito também, pra gente ir caminhando, todo mundo junto, com metas, com pequenos rituais. Então, quero ajudar, eu tô com muita coisa boa, passei 1 ano e meio quase em off de internet, fazendo muitos cursos, muitas formações terapêuticas, muito gostosas, muito bem-estar. E eu quero muito compartilhar e poder ter esse momento, já que eu não estou conseguindo realizar os atendimentos no individual. Então eu vou destinar uma parte do meu tempo para esse trabalho em grupo, para que eu possa, de alguma forma, dizer sim para você, que eu tenho dito não tenho tempo, não tenho agenda, e eu realmente sinto muito por isso, mas toda dificuldade traz um benefício, a gente vai poder chegar e levar aí para mais pessoas. Espero de verdade que esse vídeo tenha contribuído com você. Um outro ponto também bem importante é que a gente trabalha hoje ansiedade, mas pode ser qualquer emoção, tá? Tristeza, medo. Então, quando for fazer, é só trocar a palavra. Em vez de usar ansiedade, fala esse medo, essa tristeza, essa preocupação, o sentimento que você tiver. A técnica serve para tudo, é porque eu estou fazendo um específico para ansiedade, tá bom? Nos encontramos no próximo conteúdo. Te convido também a me seguir no Instagram, o perfil é Erica Psi, né? @Erica Psi. E ali a gente tem lives e tem um pouquinho mais de troca. Até o próximo vídeo. Obrigada por ter ficado até o final.